Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias, olha, mais brutais e fascinantes do livro de Juízes na Bíblia, a ascensão e a queda de Abimeleque. É um aspirante a rei cuja história inteira se desenrola, tipo, em um único capítulo, o capítulo 9. As nossas fontes para essa análise são duas Bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. Elas vão dar pra gente tanto a narrativa, a história em si, quanto os bastidores, sabe? O contexto que torna tudo tão poderoso. E a nossa missão aqui é entender a anatomia de uma tomada de poder. É quase um estudo de caso sobre ambição, traição e, uma justiça poética que parece até de cinema. E para entender como alguém como Abimeleque sequer teve uma chance, a gente precisa lembrar do cenário da época. O livro de Juízes repete várias vezes que, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É nesse vácuo de poder, nesse caos, que a nossa história começa. Então vamos lá. O primeiro movimento é do Abimeleque, que era filho do grande juiz Gideão. O Jerubaal, né? Isso, também chamado de Jerobaal. Só que tem um detalhe. Abimeleque não é filho da esposa principal de Gideão. Ele é filho de uma concubina da cidade de Siquém. Ah, isso muda tudo. Muda tudo. E é pra lá que ele vai, pra família da mãe dele, com uma proposta muito bem arquitetada. Ele basicamente diz: o que é melhor para vocês? Serem governados por 70 homens, todos os filhos de Gideão, ou por um homem só? É uma pergunta totalmente calculada. E aí vem o golpe de mestre. Lembrem-se que eu sou osso seu e carne sua. Nossa, o que é incrível é como essa proposta é uma obra-prima de manipulação. Ele não está oferecendo uma escolha real, né? De jeito nenhum. Está criando um problema que, só ele pode resolver. A ideia de 70 governantes soa como caos, como briga interna. Exato, burocracia, isso. E um só homem soa como ordem, eficiência, e a cartada final, sou da família, apela para o tribalismo, para a lealdade de sangue. É uma tática clássica, criar medo e depois se apresentar como o salvador. E funciona. A resposta do povo de Siquém é imediata. Ele é nosso irmão. Mas o que me intriga é essa rapidez toda. É só pelo parentesco ou tem algo mais acontecendo ali? Acho que é uma combinação. O parentesco é a desculpa, mas o que eles realmente veem é uma oportunidade. Uma de nossas fontes, a Oman, descreve o reinado dele como uma monarquia parasita. Monarquia parasita, que termo forte. É forte, mas preciso. Ele não é um líder legítimo escolhido por Deus ou pelo povo em geral. Ele é um oportunista que se apoia em uma única cidade, Siquém, para dominar as outras. E para os líderes de Siquém, ter o nosso cara no poder significa privilégios, influência. Eles não estão escolhendo um rei para Israel. Estão promovendo o filho da terra para benefício próprio. Faz todo sentido. É um acordo de conveniência. E como todo golpe, ele precisa de financiamento. Os cidadãos de Siquém dão a ele 70 peças de prata. E o detalhe importante é de onde vem esse dinheiro. Do templo de Baal-Berite, um deus pagão. E o lugar de onde ele tira esse dinheiro já diz tudo, né? Totalmente. A campanha dele já começa torta. Não é uma oferta do povo, é dinheiro de um templo pagão. Isso estabelece desde o início que toda essa empreitada é espiritualmente corrupta. E com o dinheiro no bolso, o texto diz que ele contrata homens ociosos e levianos. Exato. E a linguagem é pejorativa de propósito. Não são soldados, são mercenários. Uma gangue. A base do poder de Abimeleque não é o povo, não é a justiça. É dinheiro sujo e violência contratada. E essa violência não demora a aparecer. O que acontece a seguir é de uma brutalidade, assim, difícil até de imaginar. Abimeleque vai para a casa do pai, em Ofra, e executa seus 70 irmãos, todos os filhos de Gideão. 70. É um número. E o texto faz questão de dizer que ele os matou sobre uma única pedra. É uma imagem terrível. Apenas um escapa. Jotão, o caçula, que conseguiu se esconder. Exato. E essa brutalidade não é aleatória. Não foi só um assassinato em massa para eliminar a concorrência.
Foi um espetáculo. Um espetáculo. Como assim? Matar todos sobre uma só pedra transforma o ato num ritual sombrio, uma declaração pública de poder absoluto. A mensagem era clara. Não há mais ninguém. A experiência de liderança da casa de Gideão termina aqui, comigo. Eu sou a única opção. É terrorismo de Estado puro e simples. Na sua forma mais primitiva. Uma demonstração de força para que ninguém ousasse questioná-lo. Mas ele não contava com um sobrevivente. Jotão não fica escondido para sempre. Ele sobe no Monte Gerizim, que, pelo visto, tem uma acústica natural incrível, e de lá ele grita uma parábola para o povo de Siquém ouvir. Uma parábola é genial. E à primeira vista parece uma fábula infantil sobre árvores falantes. Mas a escolha das árvores, oliveira, figueira, videira, isso não é por acaso, certo? De jeito nenhum. Cada árvore representa um modelo de liderança. Jotão conta que as árvores pediram primeiro a oliveira, que produz azeite, um símbolo de unção, luz, riqueza. E ela recusa. Recusa, dizendo que não vai abandonar seu propósito de honrar a Deus e aos homens, só para balançar sobre as árvores. Depois pedem a figueira, que dá frutos doces, símbolo de paz, prosperidade. Mesma recusa. A mesma. E por fim, a videira, que produz vinho, símbolo de alegria, e ela também se nega a abandonar sua função produtiva. Ou seja, as lideranças legítimas, aquelas que realmente produzem algo de valor para a comunidade, estão ocupadas demais servindo para quererem só o poder pelo poder. Esse balançar sobre as árvores. Exatamente. Elas entendem que liderança é serviço, é fruto, não status. E aí, depois das recusas, as árvores desesperadas fazem o convite ao espinheiro. Ao espinheiro. E a resposta do espinheiro é a chave de tudo. Ele aceita, mas com uma condição que já é uma ameaça. Venham e se refugiem debaixo da minha sombra, mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Ok, a simbologia do espinheiro como Abimeleque é clara. Ele não produz nada útil, só espinhos. Mas o que me intriga é, por que o povo aceitaria uma liderança tão obviamente ruim? O que o espinheiro oferecia? Essa é a pergunta de $1 milhão. O espinheiro oferece uma falsa promessa de proteção. A ideia de se abrigar na sombra de um espinheiro é ridícula, né? É quase uma piada. Sim, não tem sombra nenhuma. Nenhuma. Mas em tempos de caos, como na era dos juízes, um líder que promete ordem através da força, mesmo que seja uma força destrutiva, pode ser atraente. Ele não oferece frutos, ele oferece poder bruto. E a ameaça dele é explícita. Totalmente. Ou vocês se submetem a mim, ou eu destruo tudo, até os mais fortes, os cedros do Líbano. É a lógica da tirania. Submissão ou aniquilação. Jotão, então, aplica essa parábola diretamente a eles, acusa o povo de traição, de ingratidão contra Gideão e lança uma maldição. Uma maldição bem específica. Muito específica. Que Abimeleque e o povo de Siquém se destruam mutuamente. E depois ele foge. E por um tempo parece que o plano do espinheiro funciona. Ele reina por 3 anos. Mas essa aliança tinha uma data de validade, né? Sim, alianças construídas sobre oportunismo e sangue nunca duram. E é fascinante como o texto descreve o início do fim. Ele não diz, eles começaram a brigar por poder. Não, é mais sutil. É. Ele personifica o conflito. Uma das nossas fontes, a Anaá, diz que Deus enviou um espírito mau, ou um espírito de aversão, entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Um espírito mau. É como se a própria traição que eles cometeram juntos se tornasse um terceiro personagem na história. Uma força ativa que começa a envenenar a relação de dentro para fora. E esse veneno se manifesta na figura de Gaal, um forasteiro que chega em Siquém e começa a insuflar uma rebelião. Isso, ele joga lenha na fogueira. No meio de um festival, com todo mundo bebendo, ele grita: "Quem é Abimeleque para que o sirvamos?" Ele basicamente questiona a legitimidade do rei deles. E ele faz isso apelando para o mesmo tribalismo que Abimeleque usou. Ele diz, nós somos de Siquém porque estamos servindo a esse cara. Ele convenientemente esquece que Abimeleque também era da casa. Mostra como essas lealdades são frágeis. Exato. E facilmente manipuladas. O governador da cidade, Zebul,
que era leal a Abimeleque, age como um espião e manda avisar o rei. E Abimeleque, que é um bom estrategista militar, tem que se admitir, Sim, ele arma uma emboscada e esmaga a rebelião de Gaal. Mas a vitória não é suficiente. A traição de Siquém desperta uma fúria avassaladora nele. ele não quer só punir os rebeldes. Não, ele quer apagar a cidade do mapa. Ele toma Siquém, mata os habitantes e faz algo de um simbolismo terrível. Ele espalha sal sobre as ruínas. Semear com sal. No mundo antigo, isso era o ato final de uma maldição. Era uma forma de dizer, este lugar está tão amaldiçoado que nada jamais crescerá aqui de novo. Acabou. A primeira parte da maldição de Jotão se cumprindo. O fogo de Abimeleque consumindo Siquém, exatamente. A destruição continua. Os líderes que sobraram correm para se refugiar na torre do templo de El-Berete e Abimeleque usa uma tática brutal. Manda seus homens cortarem galhos, empilharem na base da torre e atearem fogo. E o texto diz que cerca de 1.000 homens e mulheres morreram queimados ali. Nossa. E a ironia aqui é esmagadora. O templo de Baal-Berete, o mesmo lugar de onde eles tiraram as 70 peças de prata para financiar o golpe. Vira o túmulo deles. Vira a pira funerária deles. O dinheiro que comprou o poder dele agora assina a sentença de morte do povo. A maldição se cumpriu, literalmente, com fogo, como Jotão havia previsto. A fúria dele parece não ter fim. Ele destruiu Siquém e agora vai para a próxima cidade, Tebes, com o mesmo plano em mente. O mesmo modus operandi. A população de lá também corre para uma torre fortificada. Abimeleque se aproxima, pronto para repetir a tática do fogo. Mas é aqui que o roteiro muda completamente. E de uma forma que nenhum estrategista militar poderia prever. Exatamente. Quando Abimeleque se aproxima da porta da torre para incendiá-la, uma mulher, que o texto nem se dá o trabalho de nomear, Uma mulher anônima. ela pega um pedaço de uma mó, a pedra de cima de um moinho de grãos e joga do alto da muralha. A pedra acerta a cabeça de Abimeleque em cheio e racha o seu crânio. É simplesmente perfeito. É a justiça poética em seu estado mais puro. Depois de toda a guerra, de todo o massacre, de todo o fogo, o que derruba o grande tirano é um utensílio de cozinha. Um objeto doméstico. Jogado por uma mulher anônima. O homem que começou seu reinado matando 70 irmãos sobre uma pedra é derrotado por uma pedra. A ironia é total. E mesmo nesse momento, mortalmente ferido, a arrogância dele não morre. Não, o ego permanece intacto. Seu último ato é chamar o seu escudeiro e ordenar: tire a sua espada e me mate, para que não se diga de mim que uma mulher me matou. E o rapaz obedece. Isso diz tudo sobre ele, né? Até no seu último suspiro, a maior preocupação é a imagem, a reputação. Ele está desesperado para controlar a narrativa da sua própria morte, para apagar a humilhação. Mas não adianta. Não adianta. O narrador da história faz questão de nos contar a verdade. O veredito final do capítulo é explícito. Deus fez Abimeleque pagar pelo mal que ele fez, e a maldição de Jotão se cumpriu nos mínimos detalhes. A tentativa dele de controlar a história falhou. Então, quando a gente junta todas as peças, o que essa saga realmente nos mostra é um ciclo de violência que se autoalimenta até destruição total. Com certeza. É quase um laboratório de como a ambição sem limites, quando não tem nenhuma base moral, acaba devorando a si mesma. Sem dúvida. E no contexto maior do livro de Juízes, essa história é um grande sinal de alerta. É uma poderosa narrativa antimonárquica. Antimonárquica, interessante. Sim, ela serve para mostrar o desastre que acontece quando o povo, cansado do caos, decide escolher um rei baseado em critérios errados. Conveniência, laços de sangue, promessas de poder. É um retrato do pior tipo de liderança, aquela que nasce do oportunismo e não do chamado. E isso me leva a uma reflexão final. O último desejo de Abimeleque foi reescrever seu obituário para evitar vergonha. Ele queria ser lembrado como um guerreiro. Exato, um guerreiro que caiu em batalha, não como alvo de um utensílio de cozinha. Mas o texto que sobreviveu por milênios fez questão de registrar exatamente o contrário. A verdade humilhante foi preservada. A história real prevaleceu. Isso nos faz pensar sobre o nosso próprio legado, não é? Será que a gente realmente consegue controlar como a nossa história é contada?
Ou as nossas ações, no fim das contas, acabam escrevendo uma versão da verdade que está muito além do nosso controle?